Aqui estamos mais uma vez por Galáctica Rádio e Televisão Argentina e hoje temos o prazer de conversar com o Coronel Flávio Augusto, coronel veterano da Polícia Militar de Minas Gerais, Brasil, professor de História, coronel veterano, professor de História e historiador da Polícia Militar de Minas Gerais. Coronel, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por essa entrevista. É um prazer entrevistá-lo. Prazer, a honra é minha, Ian. Imagina. E, bom, peço licença aqui à investidura do coronel, né? Vou chamá-lo de você, porque nós temos esse tratamento na forma pessoal, então, com todo respeito à investidura militar dele, né? Nós vamos o tratar informalmente. Fique à É, vontade. tá bom? Então, bom, vamos lá. Vamos a falar hoje de uma das especialidades e paixões do coronel, que é JK, né? Que também é a minha debilidade, logicamente, né? Esse grande estadista brasileiro. Para vocês que não o conheceram, né? Vocês que estão assistindo esse programa de outro país ou que talvez outra geração, nós vamos conhecer um pouco assim uma radiografia, né? Um perfil do JK, né? Primeiramente, eu gostaria de conhecer as suas opiniões pessoais, né? Nós não vamos fazer história aqui, porque isso está muito disponível na internet. Eu gostaria de conhecer as suas opiniões, a sua análise sobre a figura de JK, que você conhece bastante, né? Para começar, JK foi, coronel, o maior estadista do Brasil, não foi, porque também tem Getúlio aí, né? Tem recentemente Fernando Cardoso, que as pessoas gostam muito, enfim, tem a esquerda que gosta do Lula, a direita que gosta do Bolsonaro, enfim, temos muitos aí competindo neste pódio, né? Você acha que foi o grande estadista do Brasil e por quê? Por que sim ou por que não? Olha, o maior eu não entenderia que foi, porque nós temos Dom Pedro II, que também foi um grande estadista e fez muito pelo Brasil. Mas, sem sombras de dúvida, JK pode passar 1000 anos, quando forem pesquisar os maiores dirigentes do Brasil, políticos, estadistas, o nome dele está entre os primeiros, porque foi um homem que tirou o Brasil. Antes de 1950, o Brasil era um país a cavalo, vamos ser sinceros. Era o Brasil do litoral e o interior era largado. E JK, em 5 anos, mudou tudo isso com muita sabedoria de Salomão, habilidade de Davi, paciência de Jó e fé inabalável de Abraão. Olha, que linda analogia, gostei, gostei. Repita, por favor, repita. Sabedoria de Salomão, habilidade de Davi, paciência de Jó e fé inabalável de Abraão. Ah, que bom, gostei, gostei. Bom, então, você falou do Dom Pedro, né, que foi o Brasil monárquico, então podemos dizer que da republicana, do Brasil republicano, né, da parte republicana, então o JK foi inigualável, né, porque algumas pessoas consideram o Getúlio também como grande estadista, né, é outro tipo de líder, né, outro tipo de liderança, outro tipo de política, outro tipo de ideologia também, não é certo? O Getúlio foi num momento do colonialismo ainda, que vivíamos do final do período imperial, em que os coronéis mandavam. O voto não era secreto, era voto determinado pelos grandes chefes políticos, né, denominados coronéis dos interiores. E ele quebrou isso tudo. Nós não podemos esquecer Getúlio, que não diria que asfaltou, mas que abriu o caminho para Juscelino. Juscelino veio ser a segunda fase desse governo, claro, com outro tipo de ideologia, pensamento, era democrático, coisa que infelizmente o Getúlio não era. A história mostra, mas nem por isso nós podemos esquecer a importância dele, que ele fez para o Brasil. Houve uma ruptura ali, uma tentativa, ou pelo menos uma tentativa, como queiram os mais pessimistas, de tentar mudar isso. E é muito bom quando o homem tenta ser o agente da história para coisas positivas. Houve erros? Houve. Mas houve acertos. Ninguém é perfeito. É verdade, é verdade. JK não foi um político de carreira tradicional, típica, por exemplo, que estuda direito ou economia, né? E depois começa a militar, né? De certa forma, ele era médico, ele foi militar também, né? Na sua opinião, foi o médico JK, foi a medicina que o tornou político, foi o fato dele ser militar que abriu essas portas da política, ou nenhuma coisa nem outra, era ele mesmo, o carisma dele, foi o povo. Qual é a sua análise pessoal, coronel? O presidente Juscelino, quanto mais a gente lê ou ouve pessoas que conviveram, no meu caso, meu avô
era o Cabo Lucas, muito amigo dele, tomava conta de todo o paiol da Mangabeira e era amigo muito pessoal dele. E conheci, eu sou do bairro de Santa Efigênia dos Militares de Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que o conheceram de perto. Ian, todos, assim, unânimes em dizer, ele era de outro planeta, era uma pessoa O muito extraterrestre, é acima da verdade. média, O mas extraterrestre, uma pessoa do bem, carinhosamente. inteligente, um homem que dormia 4 horas e meia por dia, que tinha uma disciplina intelectual, uma disciplina pessoal, que gostava de leitura. Ian, lendo os trabalhos escritos de JK, eu anoto as palavras para ir no dicionário. Você vê o nível da cultura do Ele homem, era do um homem muito raciocínio, erudito. Ele era um homem muito erudito, muito erudito. muito. Ele sabia conversar com um funcionário do chão da fábrica, a É. maior Era autoridade, um nem digo poeta, do era um poeta. Brasil, do mundo. É. Sabia se comunicar com respeito, com admiração. Uma pessoa diferenciada, um Talvez ele exemplo. tivesse, então, uma capacidade de comunicação também, né? Em qualquer. E isso talvez tenha aberto portas também, né? Ele sabia comunicar com o povo, com os ricos, com os pobres, com os militares, com os médicos, com os políticos, com os inimigos, inclusive, né? Com os inimigos, inclusive, políticos, né? O que eu sei dele é que ele tinha um coração muito grande, né? É, Era é. uma pessoa que não guardava A mágoas. medicina, geralmente, ela já produz homens bons, né? Porque quando você estuda medicina, você já quer servir ao próximo, né? Já é a natureza dessa profissão, de certa forma, né? Você tem que estudar, primeiro que é uma carreira que você tem que entregar sua vida, porque você estuda mais do que outras carreiras, né? Você faz o juramento de Hipócrates, né? Que está comprometido com a vida alheia. Então, eu acho que na minha opinião, essa parte do carisma dele, da simplicidade, pode ter vindo do médico JK também. O que você acha, coronel? Sim, há uma passada dele. Você me perguntava sobre o médico. Ele foi para a Polícia Militar. E na Polícia Militar, quando ele foi médico, devido às atuações dele na Revolução Constitucionalista, num campo mais conturbado que teve, com muitas mortes, muitos combates, que foi em Passa Quatro, no sul de Minas. E ele ficou na Santa Casa de Misericórdia de Passa Quatro, denominada pelos combatentes como Hospital de Sangue, porque todo mundo chegava lá dado como, se não entrando, morrendo, quase isso. E teve uma passada lá em que isso trouxe um respeito, um carisma muito grande entre tanta tropa da Polícia Militar, na época denominada Força Pública de Minas, com o Exército Brasileiro. Chegou um sargento da polícia baleado com uma metralhadora no abdômen, com perfuração no intestino, já entrando numa condição de infecção generalizada. Eu não sou médico, estou falando aqui o que está nos autos. Os Perfeito. médicos, me desculpe se eu não estiver falando o termo técnico certo. E ele era uma operação muito complexa, não tinha os recursos necessários. Ele pediu que um tenente-coronel do Exército, que estava lá na região, num outro local, num outro hospital, num posto de atendimento, que pediu que chamasse, ó, doutor, me ajuda aqui, porque é uma operação complicada para a gente tentar salvar esse militar. E o tenente-coronel chegou, olhou, ô capitão, não esquenta não, isso é questão de horas, ele vai morrer. Qualquer ato que você fizer, não vai adiantar. Ele pegou, olhou para o coronel e falou, senhora, coronel, me desculpe, mas eu fiz um juramento que o senhor também fez. Se o senhor não quiser participar, tudo bem, mas eu vou fazer. Isso está nos relatos dos ex-combatentes de 32 me confidenciaram no bairro de Santa Efigênia. Neste momento, esse tenente-coronel ficou muito nervoso. Falou, capitão, você está me desobedecendo, eu vou te prender. Tudo bem, eu estou preso, mas depois que eu fizer a operação. E aí ele saiu. No livro ele retrata que nem se despediu, saiu. O presidente Juscelino era um cara dotado de uma beleza no coração tão grande que não contou-se para não denegrir o superior e também médico. Passado. Ele pega e vira para a irmã Maria, uma francesa que era irmã, cuidava do hospital, a senhora vai me ajudar. Manda chamar o veterinário e chama, ó, doutor, o senhor vai me ajudar aqui, mas eu sou médico de animais. Doutor, se eu não fizer a operação, eu não sei o que vai acontecer, nós temos que tentar. E ele começa a operação.
E ele relata isso, que ele teve mais dificuldade com os dois ajudantes. A irmã Maria, uma senhora já idosa, que trabalhou no exército francês como enfermeira durante a Primeira Guerra Mundial, ficou nervosa e começava a rezar e a rezar alto. E o médico veterinário, né, que fez o papel de anestesista, começou a passar mal. Ah, meu Deus, eu não dou conta. Ele teve que tirar a máscara e fazer as vezes do médico, do Anestesista. veterinário, para voltar à operação e continuar a operação. Resultado: uma semana depois o sargento estava salvo. E Viu? aí começou o respeito dele até entre as pessoas do Exército, porque quando soou essa notícia, é também um relato dos ex-combatentes, a tropa da PM de Minas tinha um problema com o Exército e vice-versa, porque, lembre-se, 2 anos antes, a Polícia Militar teve uma revolução, a Revolução de 1930, e uma das ações foi tomar o 12BI, hoje Batalhão de Infantaria, aqui na rua, no bairro Barro Preto, Barro Preto, Barro Preto. Barro Preto é Rua Timbiras. E isso gerou uma animosidade muito grande entre as duas corporações, tanto que tiraram temporariamente o quartel do 12 daqui e mandaram para Juiz de Fora. E quando soou notícia que iriam prender um capitão da Força Pública, a tropa, ó, se prender ele, vai prender todo mundo. Hum. Aí chega-se havia o coronel Edmundo Leri, da Polícia Militar, e havia um comandante-geral das tropas naquele campo de operações, o Cristóvão, o general, mais tarde general Cristóvão, e ele, coronel, ele contornou toda a situação, chamou o coronel Leandro: o que está acontecendo? Não, o médico, o capitão está certo, o errado é o meu tenente-coronel médico, e manda abrir um procedimento contra o tenente-coronel. Aí o presidente Juscelino, quando vai ser ouvido, falou: na hora, já foi resolvido, aquele ali foi uma discussão que não era nem para sair daqui, vamos botar panos quentes nisso. Isso aumenta a admiração dele, o respeito. Inclusive a tropa do Exército falou: ó, se eu for ferir em combate, pelo amor de Deus, só deixa aquele médico da É, Força Pública botar a mão em mim. Mais ninguém, a pelo partir amor de ele Deus. ganhou confiança, né? Ele ganhou E teve um confiança. fato triste nisso tudo, Ian. Nós tínhamos lá o coronel Fulgêncio, que era amigo dele. E nos últimos dias, não, ainda no mês de julho, se não estiver enganado, houve uma ofensiva para tomar o túnel, porque a tropa ali que estava era uma contenção. A tropa paulista ali era um ponto de vários terminais ferroviários que, se passasse ali, era para o Rio de Janeiro. E eles estavam ali para conter essa tropa muito bem armada e pesada de São Paulo. Se eles passassem por eles, eles iam parar dentro do Rio de Janeiro e tomavam o governo e ia derrubar o Getúlio Vargas. É. E naquele momento houve uma ofensiva e esse coronel, né, Fulgêncio, morre Hum. e é baleado. E ele estava, claro, que não na linha de frente, mas atrás da linha de frente, acompanhando a ofensiva da tropa para os primeiros cuidados. Ele e o padre Alfredo Cobal. Esse padre era austro-húngaro, se não estiver enganado, era um capitão da Primeira Guerra Mundial que ficou ferido no braço e fez uma promessa que, se não fosse amputado o braço, ele se converteu, ele ia entrar para o seminário. E falou: olha, eu não esperava vir para cá para reviver tudo aquilo que eu vivi na Europa É. nos anos de 1910. E quando chegou o coronel Fulgêncio para ele o encaminhou para o hospital, para o trem hospital, que estava totalmente equipado. E aí ele já chegou morto. E ele relata que eles eram amigos, e ele chegou para ele, já estava praticamente morrendo, ele não pôde fazer nada. 1932, 1953, 21 anos depois, ele, governador, está na Academia da Polícia Militar para a formatura dos aspirantes daquele ano. E quando soa lá os aspirantes, Fulgêncio, ele pede ao coronel Afonso Eleodoro, que era o assistente militar, para que verificasse qual o parentesco esse coronel. E o coronel Afonso Eleodoro falou: ó, governador, ele pelo que eu vi aqui, é neto do coronel Fulgêncio, que realmente morreu no túnel, há 20 anos atrás. Ah, perfeito. Se a família quiser, eu gostaria muito de conversar com a família após a solenidade.
E após a solenidade, a família vai para o salão nobre da academia, o esperando para o encontro. Quando chega lá, ele vira e fala: o Coronel Fulgêncio era o que de vocês? Aí estavam lá os filhos do coronel, eles falaram: nosso pai. Ele começa a chorar e dizer: vocês me perdoem. Aí todo mundo começa a olhar: por que perdoa, governador? Porque ele era meu amigo e eu não pude fazer nada para salvá-lo naquele Hum. momento. Quando ele chegou para mim, ainda na linha de frente, ele já estava morrendo. Eu não pude fazer nada. Eu não pude fazer nada. Eu encaminhei ele para o hospital, mas ele já deu entrada em estado. Quando ele entrou no hospital, já tinha morrido. Nós fizemos o que podíamos, mas não tínhamos o que fazer. Então, Hum. mostra aí o homem, o coração grande de servir, o grande médico. Aliás, ele falava o tempo todo que, de tudo que ele foi na vida, o que mais lhe dava prazer ter sido médico. Então a medicina realmente o impulsionou para a política, né? E talvez o mundo militar abriu portas, né? Eu queria perguntar, coronel, tendo sido JK militar, né? Porque ele era médico militar da polícia militar, por que ele tinha, por que os militares terminaram caçando-o? Por que ele tinha tantos inimigos? Por que tantos o odiavam no mundo militar? Ele era socialista realmente, como diziam, ou não? Qual que é a explicação que o senhor vê, que você vê nisso, né? Por que que ele Eu era acho que, eu acho que a gente tem que avaliar de duas formas. Eu acho que ele era um homem inovador, um socialista pelo lado religioso, de ajudar as pessoas, socialista, democrata socialista, né? Tipo, democrático, o PSDB é não o Partido comunista, né? Social Não comunista, Democrático, não de extrema não esquerda, comunista. como diziam, né? Porque teve a história do João Goulart indo para a China também, que era o vice dele na época, né? Não, não, mas o João Goulart foi para a China já como vice Pois é, do outro presidente do. Eu esqueci que pediu. justamente, mas ele tinha sido vinculado ao JK, por isso, era uma pessoa muito próxima, né? Porque na época Por exemplo, a relação com a Oscar religião Niemeyer, eram que era do Partido, separadas. Oscar Niemeyer era do Partido Comunista, ele tinha alguns vínculos aí, bom, mas de qualquer forma, por que que os militares, então, não o, não o aceitavam, né? Por exemplo, o Bolsonaro foi um governo militar, né, de certa forma, né? Ele tinha afeto com os militares. Por que que os militares não tinham afeto com o JK, concretamente? Na sua opinião, Não, análise. olha, analisando a história, né, o passado é muito perigoso, tanto para o bem como para o mal. O Juscelino não era comunista. Ele podia ter amigos comunistas, mas ele era um cara democrático, era uma Ele era pessoa democrática. E o absolutamente. democracia é o respeito às ideias das pessoas. Ele foi Nós o podemos. governo mais democrático que houve no Brasil, né? Porque depois dele, Foi, inclusive, não existiu alguém que foi tão né, correto com a democracia, tão, né, que respeitou tanto, né? Ele foi, sincero, quase um Sócrates da democracia, né? Você veja, por exemplo, os partidos comunistas eles não estavam permitidos, mas nem por isso ele mandou a polícia atrás dos comunistas. Não, deixa eles aí, nós temos o direito de expressar as ideias. Por que que os militares o caçaram? O que houve aí? O que houve? Qual foi a. Foi Olha, nós entendi, temos que voltar lá ao governo Getúlio Vargas. Tudo hum, começa lá. Depois do suicídio de Getúlio Vargas, havia um grupo de polícia que queria, em nome da estabilidade nacional, lançasse um candidato único. E o Getúlio tinha o, 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 o Juscelino em alta consideração. Tinha ele em alta consideração. Né? Então eles tinham medo que ele, por ter o PTB, que era o partido do João Goulart, que era muito ligado ao Getúlio, e que, segundo o pessoal da época, eram comunistas, que isso iria minar o governo, era uma continuação de Getúlio. E tentaram, por todos os motivos, caçar a chapa do Juscelino, mesmo após de eleito. Eles queriam caçar. Lembrando que, naquele momento, as eleições não eram hoje uma chapa, que eu diria, fechada. Por exemplo, o presidente e o vice-presidente quem tinha maior votos. E o João Goulart foi por 4 mandatos. Ele foi o vice-presidente de Getúlio, foi o vice-presidente de Juscelino, depois do presidente que entrou e saiu, Jânio Quadros. Ele foi também o vice-presidente dele. Então, foi desses três.
Ele foi, e se eu não me engano, também de 1946, eu acho que também foi, eu não me recordo. Então, eles haviam medo dessa infiltração. Veja bem, nós estávamos vivendo naquele momento o segundo período da Guerra Fria. O qual era? As duas grandes potências se degladiavam, mas Esse no ponto é terreno muito dos outros. interessante. Esse ponto é muito interessante. Eu não tinha pensado nesse ponto. É, Qualquer chefe de Estado ali que desse uma piscadinha de olho para a União Soviética, né, era comunista. era arriscado e era comunista e era perigoso, né? Tanto que Kissinger, né, o famoso Henry diplomata Kissinger. americano, ele andou passeando pela América Latina, conversando também com alguns. Mais tarde isso, né? Depois de JK, na verdade, foi durante os períodos militares, né? É, então havia esse medo. Você vê Vietnã, tivemos a Coreia, Guerra da Coreia, Vietnã, e mais recentemente, quase no final dessa segunda fase, a Guerra do Afeganistão, no período em que a Rússia invadiu o Afeganistão, a Uhum. Guerra do Irã, Iraque. É verdade, é. Se o JK Então, digamos que o JK tivesse continuado 4 anos mais, né? O que você acha que teria acontecido? Qual teria sido? Porque, por exemplo, muitos, por exemplo, como na Argentina, o Carlos Menem, né, que fez um excelente governo no primeiro turno, no segundo ele fracassou o plano econômico dele. É, ou, por exemplo, o Cardoso, que fez dois governos que foi bem no segundo também. Dependendo às vezes, um segundo mandato ele fracassa, ou às vezes não, né? O que você acha que teria acontecido, na sua opinião, se o JK tivesse continuado a partir dos anos 60? É, por exemplo, os militares poderiam ter tomado o poder ou não? Teria sido diferente? O Brasil poderia ter sido mais socialista, menos socialista? Qual é a sua visão, a sua análise, coronel? a minha análise que eu faço é que essa questão ideológica do socialismo ele não era. Eu acho que ele era, como todo mundo que teme a Deus, socialista pelo lado cristão, de ajudar as pessoas, de ouvir as Eu pessoas, de falei, eu tratar falei bem. inclusive social-democrata, né? Que é o partido da Europa, né? Que governa a Europa, digamos, o lado centro-esquerda, né? A centro-esquerda. O PSDB de hoje, mais ou menos, o PMDB, né? Mas era um inovador que buscou condições, procurou abrir as oportunidades para as pessoas. Ah, houve inflação? Houve, mas houve desenvolvimento. Uhum. Né? Ah, o Juscelino fez isso, trouxe indústrias, abriu empregos, interiorizou o Brasil. O pessoal, por exemplo, do litoral não conhecia não vão não, nem lá no estado de Goiás. Mas vamos dizer que depois que do centro-oeste mineiro para lá, as pessoas nem tinham notícia. A Inclusive, mudança da capital, como foi recebida? Não deve ter sido bem recebida por todos, né? Deve ter havido muitos interesses em contra, né? Com certeza, né? não, Interesses a mudança políticos da capital nós temos que fazer duas análises. Assim, ó. Eles queriam, desde o final da monarquia, do período que foi deposto o imperador Dom Pedro II, que foi um grande também estadista, Getúlio Vargas, Juscelino, eles queriam já mudar a capital para o centro-oeste. O Juscelino, o presidente Juscelino, chegou a cogitar Uberaba, sabia disso? Oh, Mandar para Uberaba e depois definiu o centro-oeste onde que foi interessante, construído. E já Uberaba. tinha Uberaba. também Marechal Cordeiro de Farias também tinha feito um estudo do plano de Veracruz. Queria mudar mais ou menos para aquela região. Isso mais ou menos nos anos 40, Por início um dos anos acaso, 50. eu ia só fazer um parênteses aqui. Uberaba tem alguém muito conhecido de Uberaba, que eu não estou lembrando agora quem que era. Eu acho que era o que era vidente, Chico Chico Xavier. Xavier, né? Pode ser? Chico Xavier, na verdade, ele era de Pedro Leopoldo, Ah, e tá. no final dos anos 50, dos anos 60, eu não sei a data certa, ele foi em Uberaba, onde que E por morreu que lá Uberaba? em O que tem Uberaba 2012. para ser a capital do Brasil? Você sabe? Porque Não, Uberaba porque é era uma... mais central. Era Uhum. mais central. Eles queriam interiorizar o Brasil. O Brasil não era interiorizado. O Brasil era um país totalmente agrícola e atrasado. Verdade, é. Atrasado. E Juscelino dá um impulso muito grande, né, nisso tudo. Né? Traz indústria, abre estradas. Eu estava lendo outro dia que ele abriu estrada em Belém,
acho que é Belém, Brasília, e depois Brasília, Nápoles, e cria uma estrada ligando Brasília a Belo Horizonte. Não se tinha. Como você fazia para chegar lá dentro? Para você é de Belo Horizonte? Sou. Você sabia que para ir, antes do governador Juscelino Kubitschek, para ir ao Rio de Janeiro, a Juiz de Fora, o pessoal sai daqui 8 horas da manhã, chegava lá 6 horas da tarde e saiu aqui pela estrada ali atrás do cemitério da Saudade, ali, cortando ali para Nova Lima, e veio o presidente Juscelino e abre a BR-3, que hoje é 040, Belo Foi um grande Horizonte, Rio de construtor, Janeiro. foi um grande construtor. E Então ele construiu acabou, obras importantes, relevantes, né? Não foram elefantes brancos, como muitos fazem por aí, né? olha, Obras políticas, obras que só respondem a interesses de construtoras, né? Ele não, ele realmente ele olhou para o Brasil e modernizou com compromisso, né? com isso. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que é, isso foi uma maneira de criar uma narrativa para derrotá-lo. E em 56, esses militares, os polícios, queriam essa desculpa de pacificar o Brasil e criar um candidato único, que seria o Juarez Távora, mas o Juscelino não aceitou. E aí vem o coronel Afonso Leodoro e fala que até o pai, entre aspas, o pai político dele, o Benedito Valadares, não o apoiou. Sabia disso? Não o apoiou na convenção do partido. Tem isso no livro do coronel Afonso Leodoro. Mas ele ganhou e foi eleito. E aí falaram, mas não teve maioria, criaram um monte de narrativas, mas na verdade eles criaram a narrativa que ele era comunista por causa do João Goulart e por causa da proximidade com Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas era tido como comunista. Então criaram toda essa narrativa, inclusive Peraí, eles apoiaram, Getúlio Vargas era tido como comunista? era tido como comunista, por causa Getúlio do Vargas. Getúlio Vargas. Eu conversei com pessoas da época que era do Partido Integralista, né, do movimento Ah, integralista, movimento e integralista. falava, esse é o maior comunista do Brasil, ninguém sabe, porque criou leis trabalhistas, criou condições, vamos ser sinceros. Isso é socialismo. O comunismo tem mais a ver com o desaparecimento do Estado, né? Ditadura, né? A propriedade privada tem a ver mais com isso, né? Mas, enfim, eu vou lhe fazer uma última pergunta, porque a gente está ficando já um pouco sem tempo. É uma pergunta delicada, como historiador, como militar, não sei se você pode responder de que maneira, se existe mas assim, a história oficial, pelo menos, né? Ela diz quem foi que caçou o JK, ela assume um culpado, ou a história oficial não se ocupou disso, como historiador. Olha, Agora, como historiador, né? quem caçou, Tem um nome quem caçou, próprio. quem caçou o presidente Juscelino foi Costa e Silva. Isso está provado, né? Está provado porque um dia ele era o presidente, quando ele era presidente do Brasil, ele veio ao Palácio da Mangabeira, que inclusive foi o presidente Juscelino que, que mandou construir para ser residência do governador de Minas, né? É. Ele estava lá tomando café e a esposa do governador, então o governador Israel Pinheiro, vai tomar café e fala: eu gosto do. Segunda conversa, eu gosto do presidente Castelo Branco, gostava dele, mas eu não perdoo por ter caçado Juscelino. O Costa e Silva olhou para ele assim, falou assim: então pode perdoar, porque quem o caçou fui eu. Isso foi uma. Ah, interessante. Isso foi uma. A verdade, havia um medo dele voltar em 65. E Claro, havia um claro. grupo, entre aspas, nacionalistas que achavam que ele era comunista, que era corrupto. Eu te pergunto, ele era médico da polícia, médico da beneficência da imprensa oficial, médico do Hospital Santa Casa, São Lucas, ex-governador, deputado federal, presidente, senador. Se você olha os bens do presidente Juscelino no testamento, é tudo compatível com que a renda dele não tem nada de extraordinário. Um homem que precisou, no segundo relato do funcionário, no exílio, do pessoal ajudá-lo para se manter. Né? E tem outro, o presidente, o último militar, o João Batista de Figueiredo, um dia falou: Juscelino foi uma das maiores, ele cita assim, uma das maiores injustiças do regime. Mas disse que ele roubou.
não foi nada aprovado. Como é que o senhor sabe? Eu apurei, não se provou nada. É uma coisa que eu falo. Eles estavam tão ferozes para pegar, não acharam nada, né? Cadê as provas? O Verdade. que não está nos autos não está no mundo. Quem faz curso de direito, a primeira coisa que aprende no curso de direito, ou que não está nos autos, não está no mundo. Corrupto por Exatamente. quê? Exatamente. Tem que estar tudo. Todos os bens compatíveis com a sua renda. E cadê o homem? Eu vou usar aqui o coronel Afonso da cadê o político endinheirado, morando no kitnet na França, precisando da ajuda de amigos para se manter? Quer dizer, é uma covardia que fizeram com ele e o caçaram porque com medo dele voltar em 65. Com Ele foi injustiçado pelo justiça. sistema, quem sabe, mas o povo o colocou no seu lugar, né? A história o colocou no seu lugar, a cultura o colocou no seu lugar, né? E tanto que ele é quem é. E hoje, em qualquer cidadezinha do Brasil, tem alguma rua com o nome dele, algum hospital com o nome dele, alguma praça com o nome dele, né? Eu acho que isso É fala por muito si mesmo, ruim. né? Acho Coronel, que toda eu estou homenagem é pouca para ele. eu estou ficando sem tempo, infelizmente, mas eu quero, porque esse espaço aqui, né, a gente tem pouco tempo, mas eu quero comprometê-lo publicamente, porque você vai lançar um livro, né, está preparando um livro, eu quero comprometê-lo publicamente a voltar a conversar comigo já sobre o seu livro, quando o lançar, nós vamos fazer um podcast com mais tempo de duração, contando bem sobre essa parte do médico JK. E quero agradecê-lo infinitamente por ter estado aqui conosco hoje. Muito obrigado pela sua participação. Olha, eu agradeço, desculpe alguma falha da minha parte, né? Nenhuma. Falar de JK eu não conheci, mas sei as histórias da minha família, que era próxima a ele, eu, eu cresci ouvindo as histórias, né? E é uma pessoa admirável, uma pessoa que todo respeito, admiração, homenagens são poucas. O mundo que a gente vive de tantas pessoas sem valores, e ele conseguiu driblar essas pessoas que não tinham valores e se manteve fiel aos seus princípios de isso, né? A dona Júlia Kubitschek, né? O criou com muito rigor e foi na expressão da minha mãe, um grande homem, um grande médico e um grande político. Conversei com o Coronel Flávio Augusto, veterano da Polícia Militar de Minas Gerais, Brasil, historiador e professor de História da Polícia Militar de Minas Gerais.